E o que aconteceu a seguir foi sobrenatural. De repente sobreveio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 26. O louvor ativou o céu. A adoração no meio da dor abriu portas. O cântico na escuridão libertou não só quem cantava, mas todos os que estavam ao redor. Você percebe? Há um mistério aqui. Uma chave espiritual. A meia-noite representa o ponto mais escuro da noite. O momento em que tudo parece silencioso, onde o dia seguinte ainda está longe, mas também é o ponto exato em que o tempo começa a virar a meia-noite. É onde o dia novo nasce, e foi exatamente nessa hora que Paulo e Silas decidiram louvar. Quantas vezes nós deixamos o louvor para depois da bênção cantamos, só quando tudo dá certo? Mas aqui, eles nos ensinam que o verdadeiro louvor é aquele que nasce no escuro. A adoração mais pura é a que vem sem garantias, sem visões, sem explicações. E sabe o que é ainda mais poderoso? Os outros presos estavam escutando o seu louvor. Não afeta só você. Ele é testemunho. Ele é luz na prisão dos outros. Ele quebra cadeias que nem eram suas. Talvez você esteja passando por sua meia-noite. Talvez se sinta encarcerado por dores que ninguém entende. Talvez sua alma esteja gritando por alívio. E hoje o Espírito Santo te convida. Cante, louve, adore. Mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que os olhos estejam cheios de lágrimas, mesmo que a lógica diga para se calar, cante, porque há cadeias que só se quebram com louvor, há muralhas que só caem com adoração, há milagres que só nascem no escuro. Comente agora como atitude profética: eu vou louvar mesmo na meia-noite. Esse comentário é um cântico escrito, é um grito de fé, e ao curtir este vídeo, você ecoa essa adoração em outras vidas que também precisam cantar mesmo antes da resposta. Não espere o dia clarear para louvar. Cante antes do terremoto, cante antes da porta abrir, cante antes das correntes caírem, porque o Deus que habita nos altos céus também habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo 22:3. E ele ainda responde com terremotos, ele ainda abre prisões, ele ainda liberta corações. Hoje, antes de dormir, mesmo que tudo ainda esteja preso, cante, mesmo que seja em silêncio no fundo do seu coração, adore e creia. A meia-noite está terminando e o novo dia já começou. O Salmo 30:5. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30:5. Esse versículo é um dos mais citados da Bíblia. Muitos o conhecem de cor, mas poucos realmente sentem a força que ele carrega, porque essa não é apenas uma frase de consolo, é uma declaração divina de esperança, uma promessa feita por aquele que sabe exatamente o peso que cada noite pode ter. O salmista Davi, autor destas palavras, sabia o que era enfrentar noites de angústia. Ele conhecia o travesseiro molhado de lágrimas, conhecia o silêncio que grita quando a alma está ferida, conhecia a dor que se esconde atrás de um trono de vitórias públicas, de honras humanas. Mas, acima de tudo, Davi conhecia o Deus que transforma a noite em manhã. Você que está lendo esta mensagem agora, talvez esteja no meio da sua noite de choro. Talvez ninguém veja, talvez ninguém entenda, mas o Senhor vê, e o que Ele quer te dizer hoje é simples, direto e cheio de poder. Vai passar o choro. É real, dói, e Deus não nega isso. Ele não despreza suas lágrimas, mas Ele também não deixa que elas sejam o seu fim. Porque a alegria vem, ela vem. Não, talvez não se der certo, não se você conseguir entender tudo. Ela vem, porque o Senhor é fiel. O choro tem hora para acabar, a alegria não. A noite tem fim. Amanhã é garantida. Muitos acham que este versículo é apenas poético, mas ele é profético, é um ciclo espiritual. Toda dor, todo vale, toda lágrima tem prazo de validade. Veja o versículo. Não diz que a alegria virá, porque o problema acabou. Diz que ela vem pela manhã.
Amanhã representa novos começos, renovo vida que retorna, esperança que renasce, e o que você precisa fazer até amanhã chegar? Chorar, se for preciso, orar, esperar e crer. Sim, crer, porque fé não é negar o choro. Fé é crer que depois dele virá algo novo. Há pessoas que se afogam nas lágrimas da noite e pensam que aquilo será eterno. Esquecem que o tempo da dor não é o tempo do fim, é o tempo da gestação de algo maior, como uma semente que morre na escuridão da terra para então brotar ao amanhecer. Suas lágrimas hoje podem estar regando o solo de um milagre que vai florescer. Davi conheceu o fundo do poço, mas também conheceu o topo do monte, e ele escreveu este salmo para nos lembrar: o Deus que permitiu a lágrima também trará a cura. O Deus que permitiu o vale também prepara a colheita. O Deus que viu você deitar em pranto também te fará acordar em louvor. Então, nesta noite, se o choro vier, deixe vir, mas ao fechar os olhos, diga com fé: amanhã a alegria me visitará, porque ela virá, não porque você merece, mas porque Deus prometeu, e tudo que ele promete, ele cumpre. O toque de Jesus na filha de Jairo. A casa estava mergulhada em silêncio. O lamento já tomava conta do ambiente. As pessoas diziam: não incomodes mais o mestre. A menina morreu, mas o pai Jairo ainda tinha esperança. Ele havia buscado Jesus com desespero, caído aos seus pés, suplicando por ajuda. Sua filha de apenas 12 anos estava à beira da morte, e ele sabia que só um toque de Jesus poderia salvá-la. Enquanto ele falava com o mestre uma notícia interrompe sua fé. Era tarde demais, mas Jesus olha nos olhos daquele pai e diz: não temas, crê somente. Lucas 8:50. Essas palavras ecoam através dos séculos como um remédio para as noites mais angustiantes da nossa vida. Quantas vezes você já recebeu más notícias? Quantas vezes já pensou: é tarde demais, já não há o que fazer? Quantas vezes, antes de dormir, a dor de uma perda, de uma doença, de uma notícia inesperada, te sufocou tirando a paz? Mas Jesus diz ainda hoje: não temas, crê somente. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, havia ali um clima de luto, pessoas chorando. A esperança havia sido sepultada junto com o corpo da menina, mas o que para os homens é fim, para Jesus é o cenário perfeito para um recomeço. Ele entra no quarto, pede que todos saiam, leva apenas os pais e alguns discípulos. O ambiente precisa estar limpo de incredulidade, e então ele se aproxima da menina, toma-a pela mão e diz: menina, levanta-te. Marcos 5:41. E a menina se levanta. O toque de Jesus traz vida onde só havia morte. Sua palavra quebra o silêncio do luto. Seu amor restaura o que parecia perdido para sempre. Sabe por que essa história tem tanto a ver com sua noite? Porque muitas vezes, o que morreu em você não é o corpo, mas a esperança. Você já aceitou que o sonho acabou, que a fé enfraqueceu, que o amor se apagou. Você vive, mas carrega dentro de si aquilo que acredita estar morto. Mas Jesus está entrando no seu quarto hoje. Ele está tomando pela mão tudo aquilo que você considerou perdido e está dizendo: levanta, levanta a fé, levanta o ânimo, levanta a esperança, porque não acabou. A menina estava dormindo, disse Jesus, e talvez aquilo que você achava morto estava apenas adormecido. Jesus está aqui na sua noite, no seu desânimo, e ele está dizendo: crê somente, não temas, e se você deixar, ele vai tocar em você. Esta noite não precisa ver sinais, só precisa crer. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se levantou a filha de Jairo, pode levantar tudo o que está caído na sua vida também. Antes de dormir, ore com fé. Jesus entra no meu quarto e toca em tudo aquilo que está adormecido em mim. E creia, porque quando Jesus toca, o impossível se curva. Comente agora com fé e expectativa: Jesus toma pela mão os meus sonhos e levanta-os esta noite. Esse comentário é uma oração escrita, um gesto de fé. E ao curtir este vídeo, você está ajudando outros que também precisam saber
que não é o fim. Ainda há esperança. Durma hoje com essa certeza. Jesus está ao seu lado, e onde ele entra a vida volta a pulsar. Não importa o que morreu, se ele tocar, vai viver outra vez. O perdão que traz paz. Poucas coisas tiram tanto o sono quanto a falta de perdão. Às vezes não são os problemas externos que mais pesam quando deitamos a cabeça no travesseiro, mas os conflitos internos, aquelas palavras que feriram as lembranças que voltam como espinhos, a mágoa que silencia orações e rouba a paz da alma. E o que muitos ainda não perceberam é que o perdão não é apenas um ato espiritual, é um remédio para o descanso. Jesus falou repetidas vezes sobre o perdão, e sempre com urgência. Em Marcos 11:25, ele disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os pecados. Perceba, o perdão está diretamente ligado à nossa vida de oração, à nossa conexão com Deus, à nossa paz interior. Muitos oram, mas não descansam, falam com Deus, mas não se sentem ouvidos, dormem, mas acordam ainda mais cansados. E muitas vezes isso acontece porque há algo pendente no coração, alguém a ser perdoado. E perdoar não é aprovar o erro, não é fingir que não doeu, é escolher libertar-se da prisão do ressentimento, é colocar a dor nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas em Ti eu escolho perdoar. Sabe o que é mais libertador? Quando você perdoa, não apenas o outro é livre, você também é você. Retira o peso que te impedia de caminhar, de orar com profundidade, de dormir com paz. Você permite que o Espírito Santo entre em áreas que antes estavam fechadas pela raiva, pela mágoa, pelo trauma. E há outro detalhe poderoso. Às vezes é você quem precisa se perdoar. Sim, você tenta dormir em paz, mas a culpa não deixa a voz interior. Diz que você falhou, que não merece descanso, que Deus não te ouvirá. Mas Jesus morreu também para isso, para te perdoar, para te limpar, para te dar nova vida. O mesmo sangue que limpa pecados, limpa a consciência. E onde há perdão, há paz. Onde há reconciliação, há descanso. Onde há cura, há sono tranquilo. Nesta noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: há alguém que eu ainda preciso perdoar? Há algo em mim que eu ainda não entreguei ao perdão de Cristo? Se a resposta for sim, não espere mais. Fale com Deus, agora mesmo. Entregue esse nome, essa dor, essa lembrança e diga: Senhor, eu perdoo como o Senhor me perdoou. Eu recebo teu perdão e eu descanso em tua paz. Jesus te chama para descansar hoje, mas para isso, algumas malas precisam ficar do lado de fora da porta. A mágoa é uma delas, o rancor também. E a culpa definitivamente precisa ser deixada aos pés da cruz. Você não foi criado para carregar o que Cristo já levou. Você foi chamado para dormir em paz, como alguém perdoado, redimido, livre. Não leve a falta de perdão para mais uma noite hoje. Pode ser o recomeço. Hoje pode ser o fim do peso e o início do descanso verdadeiro. Porque onde há perdão, o Espírito Santo encontra espaço para soprar a paz, que excede todo o entendimento. Durma com essa certeza, você é perdoado. Você pode perdoar, e com isso você pode descansar. A parábola das 10 virgens em Mateus 25:1-13. Jesus contou uma parábola que é ao mesmo tempo um alerta e um convite. Uma história simples, mas carregada de mistério espiritual. Um enredo que fala diretamente com todos nós, especialmente quando a noite cai. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A história se passa à noite e fala de preparação, de espera, de vigilância, de expectativa. 5 daquelas virgens eram prudentes. 5 eram imprudentes. Todas tinham lâmpadas, todas adormeceram, todas queriam encontrar o noivo, mas nem todas estavam prontas quando ele chegou. O que separava as prudentes das tolas? O azeite, o preparo silencioso, a atenção ao detalhe.
a consciência de que o noivo poderia vir a qualquer momento. A parábola é clara. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, e foi então que se revelaram os corações. As tolas correram em busca do que faltava. As prudentes estavam prontas, a porta foi aberta e logo depois fechada. Essa parábola tem tudo a ver com nossas noites, porque muitos deitam esperando por um amanhã, mas esquecem de que a qualquer momento o noivo pode vir, e o maior engano não é não querer o noivo. Todas queriam o erro. Está em não estar pronto. Você está pronto. O azeite representa o Espírito Santo, a presença constante, a vigilância interior, a intimidade com Deus, e a lâmpada é a fé, a palavra o propósito. Mas sem azeite a lâmpada se apaga, e sem luz não se enxerga o caminho. Jesus não contou essa história para assustar. Ele contou para despertar, porque ele sabia que muitos se distrairiam, que o sono da rotina, das preocupações, da religiosidade vazia, tiraria das pessoas a sensibilidade espiritual, que muitos achariam que tem tempo ainda e deixariam para depois aquilo que só pode ser feito agora. Hoje, ao se deitar, reflita: minha lâmpada está acesa, há azeite suficiente no meu coração. Não é sobre religião, é sobre estar pronto, é sobre viver com o coração alinhado com o céu, é sobre buscar o Espírito Santo não apenas aos domingos, mas todas as noites, porque o clamor da meia-noite ainda ecoa: o noivo ainda virá, e ele virá sem avisar. Mas aqueles que tiverem azeite, aqueles que mantiverem a fé viva, aqueles que permanecerem vigilantes, entrarão com ele para as bodas, e viverão a alegria eterna, a verdadeira paz, o descanso que não termina com o amanhecer. Comente agora com fé e vigilância: minha lâmpada está acesa, estou esperando o noivo. Esse comentário é uma vigília. Em palavras, é você declarando ao céu e à terra que não será encontrado dormindo espiritualmente, e ao curtir este vídeo, você ajuda a despertar outras virgens que talvez estejam cochilando sem perceber. Jesus virá, e talvez venha durante a sua noite. Então encha seu coração com azeite. Hoje, ore, se arrependa, vigie. Depois, durma em paz, não com indiferença, mas com confiança, porque quando o coração está pronto, até o sono torna-se um ato de fé. Daniel na cova dos leões. Dentre todas as noites da Bíblia, poucas foram tão intensas quanto aquela em que Daniel passou dentro da cova dos leões. Não foi uma noite comum, não foi um teste qualquer, foi uma noite de fé cercada por ameaça de confiança, envolta em perigo de silêncio, interrompido apenas pelo som das respirações ofegantes de feras prontas para atacar. E, no entanto, Daniel dormiu. Como é possível? Como alguém consegue repousar o corpo sabendo que está cercado por predadores? Como alguém encontra paz quando tudo ao redor grita, ameaça? A resposta está em quem Daniel era e em quem ele confiava. Daniel não foi parar na cova porque fez algo errado. Pelo contrário, foi sua fidelidade a Deus que o levou até ali. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que uma nova lei proibia a adoração a qualquer outro. Além do rei mesmo diante da ameaça, ele não negociou sua fé, e por isso foi lançado na cova. Mas quando o mundo te joga para baixo por causa da tua fidelidade, o céu se inclina para te sustentar. A Bíblia relata em Daniel 6:22 as palavras do próprio profeta no dia seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você consegue imaginar essa cena: Daniel deitado sobre as pedras frias, cercado de leões, com olhos flamejantes, e ao mesmo tempo uma presença invisível, mas real, a presença do anjo do Senhor. O medo foi substituído por paz, o desespero por descanso, a ameaça por livramento. Daniel não venceu os leões com força, não usou armas, não gritou a arma de Daniel. Foi a confiança silenciosa, a fé que permanece mesmo quando tudo parece estar contra você. Quantas vezes você se sente cercado por leões, problemas que querem te devorar, pensamentos que rugem no escuro, pressões, cobranças, dores que saltam sobre você à noite, situações
que parecem prontas para acabar com o pouco que ainda resta da sua paz. Mas Daniel nos ensina algo que muda tudo. O Deus que você honra em público é o mesmo que te protege no particular. A fidelidade de hoje se transforma em livramento na madrugada. Talvez hoje sua cova não tenha leões literais, mas talvez esteja sendo engolido por uma ansiedade feroz. Talvez o rugido do medo esteja mais alto do que suas orações. Talvez sua noite tenha virado um campo de batalha, mas há esperança. O mesmo Deus que enviou um anjo para Daniel está contigo nesta noite. Ele ainda fecha bocas de leões, ele ainda intervém em silêncio, ele ainda vela por aqueles que decidem permanecer fiéis, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra eles. Antes de dormir, diga com fé: Senhor, fecha a boca dos leões que me cercam. Eu confio em ti. E depois descanse, deixe que o céu te guarde, deixe que os anjos ministrem sobre o seu espírito, e saiba que o Rei dos Reis já está cuidando da tua noite. Daniel saiu da cova sem um arranhão, e mais do que isso, saiu promovido, porque quando Deus te livra, ele também te honra. Quando você permanece firme na escuridão, a luz do céu te exalta na manhã seguinte. Então durma com essa verdade: os leões podem rugir, mas o teu Deus reina. A mulher que ungiu os pés de Jesus, a casa estava cheia. Fariseus convidados, olhares atentos. Jesus estava ali reclinado à mesa como um hóspede de honra. Mas de repente, o ambiente se rompe com a chegada de alguém que não estava na lista. Uma mulher entra. Não sabemos seu nome naquele momento, mas sabemos de sua fama. Uma pecadora conhecida. Ela não diz uma palavra, apenas carrega consigo algo precioso, um vaso de alabastro, cheio de um perfume caro, e ali diante de todos ela se ajoelha, aos pés de Jesus, chora, lava seus pés com lágrimas, os enxuga com seus cabelos e os unge com aquele perfume. A cena descrita em Lucas 7:36 e 50 é profundamente íntima, intensamente escandalosa e profundamente transformadora, porque aquela mulher entendeu algo que muitos ainda não compreenderam: o lugar mais seguro, mais curador, mais libertador da terra são os pés de Jesus. Ela não estava ali por status, não foi para impressionar ninguém. Ela sabia que seria julgada, criticada, talvez até expulsa, mas nenhuma dessas vozes era mais alta do que a voz interior que dizia: vai até ele. Quantas vezes ao final do dia você sente a necessidade de se ajoelhar diante de Jesus, mas a culpa, o medo, a vergonha te impedem? Quantas noites você carrega pecados antigos, feridas abertas, acusações interiores, e acha que Jesus não vai querer te ouvir? Mas essa mulher nos ensina que os pés de Jesus não são lugar de condenação, são lugar de cura. Ela chorou, ela tocou, ela entregou o melhor que tinha, e Jesus a recebeu. Enquanto todos a julgavam, Jesus disse algo que ecoa até hoje: os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 7:47-50. Você percebe? A entrega genuína, o amor sincero e a fé silenciosa abriram as portas do perdão e da paz. Talvez hoje você esteja como ela, carregando um vaso não de perfume, mas de dores, lembranças, erros, pecados. Talvez suas lágrimas estejam presas há muito tempo. Talvez a vergonha tenha te impedido de orar de verdade, de se aproximar de Jesus como você é, mas Ele está te esperando, não com pedras na mão, não com um trono distante, mas com os pés estendidos, prontos para serem lavados com sua entrega, com o coração aberto, pronto para dizer: vai em paz. Antes de dormir hoje, faça como aquela mulher, ajoelhe-se mesmo em pensamento. Chore se for preciso. Derrame seu perfume, seu coração, sua história, sua dor, e ouça a voz do Salvador dizendo: seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou. Vai em paz. Comente agora com sinceridade e fé: hoje me ajoelho aos pés de Jesus para ser restaurado. Esse comentário é um gesto de rendição, uma declaração de que você não está mais fugindo,
E ao curtir este vídeo, você está espalhando esse exemplo poderoso de entrega, mostrando que ninguém é rejeitado quando se aproxima com amor e fé. A mulher saiu dali diferente, não porque se defendeu, não porque foi aceita pelos outros, mas porque foi abraçada pela graça, e essa graça está disponível para você. Durma hoje com a alma leve, porque quem se ajoelha aos pés de Jesus sempre se levanta em paz. Davi e os salmos noturnos. Imagine um homem deitado em uma caverna, ou talvez em um campo aberto com os olhos voltados para um céu estrelado, mas com o coração cheio de batalhas não vencidas. Esse homem é Davi, rei guerreiro poeta, mas acima de tudo, um adorador das madrugadas. Davi viveu muitas noites sem cama, dormiu em cavernas fugindo de Saul, chorou por perdas irreparáveis, passou por traições, por guerras, por silêncios, e foi nesse cenário de noites longas e solitárias que ele escreveu alguns dos mais poderosos salmos da Bíblia, poesias que não apenas expressavam sua alma, mas também tocavam o coração de Deus. O Salmo 63 é um desses cânticos noturnos e nele Davi declara: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63, 6. Você percebe enquanto muitos usavam a noite para fugir, esquecer ou se entregar ao desespero, Davi usava a escuridão como um templo. Ele transformava a madrugada em altar, a insônia em adoração, o silêncio em canção. Os salmos noturnos de Davi são a prova de que as maiores guerras espirituais podem ser vencidas com palavras sussurradas na solidão. Não são gritos, não são exibições, são diálogos íntimos com o Criador. Quantas vezes você já perdeu o sono com a mente inquieta, cheio de perguntas, de angústias, de incertezas? Davi também passou por isso, mas ele nos ensina: não desperdice as vigílias, transforme-as em oração. O mesmo Davi que dizia: de noite choro no meu leito, e com lágrimas inundo a minha cama. Salmo 6,6 também dizia: em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4,8. Porque a noite, para quem tem fé, pode ser muitas coisas, mas nunca será um lugar de abandono. Foi à noite que Davi escreveu que o Senhor é seu pastor, e nada lhe faltará. Foi à noite que ele disse que 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas ele não seria atingido. Foi à noite que ele proclamou que o Senhor é escudo, fortaleza, abrigo. Davi não ignorava o medo, ele o enfrentava com adoração, não fugia da dor, transformava-a em letra e oração. E é por isso que seus salmos continuam vivos até hoje. Talvez hoje Deus esteja te chamando para escrever seu próprio salmo noturno. Não precisa rimar, não precisa ser longo, só precisa sair do coração antes de dormir. Diga ao Senhor, mesmo na noite escura: eu me lembro de ti, tu és meu Deus. Pegue sua dor e transforme em louvor. Pegue seu silêncio e encha com gratidão. Pegue seu medo e cubra com promessas. Davi descobriu isso, e é por isso que mesmo depois de séculos seus salmos ainda cantam. E agora pode ser sua vez, sua noite. Não precisa terminar em aflição, ela pode terminar em louvor. Porque quando o coração canta para Deus, mesmo na madrugada, o céu canta de volta. A oração do Pai Nosso antes de dormir. Pai nosso que estás nos céus, quantas vezes essa oração foi repetida, sem pensar, sem sentir, apenas como um ritual. E, no entanto, ela foi ensinada por Jesus como modelo de todas as orações, um roteiro divino, uma conversa direta entre o céu e a alma, um caminho seguro para se aproximar de Deus. O que muitos não percebem é que o Pai Nosso não é apenas uma oração para repetir, é uma chave espiritual, e quando usada antes de dormir, ela se torna uma ponte entre o coração aflito e o descanso profundo. Vamos caminhar por cada parte dela. Vamos entender como essa oração pode se tornar um abraço do céu no momento em que você se deita. Pai nosso que estás nos céus, ao começar assim, você lembra sua alma de quem está no controle. Não é um Deus distante, mas um Pai que vê, que cuida,
que governa, que conhece cada detalhe da sua vida. Dizer isso antes de dormir é reposicionar a sua mente, é lembrar que, embora você se deite fraco, ele permanece forte. Santificado seja o teu nome. Aqui você tira os olhos dos seus problemas e coloca no caráter santo de Deus. Você declara: o teu nome é maior do que minhas angústias, mais puro que minhas dores, mais poderoso que meus medos. Você se enche de reverência, de humildade, e a paz começa a descer. Venha o teu reino. Quantas vezes a gente quer controlar tudo, mas essa frase é entrega. É você dizendo: que o teu governo, Senhor, entre nesta casa, nesta mente, neste coração. É um pedido para que a vontade dele prevaleça, mesmo que seja diferente da sua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez a vontade de Deus tenha te levado por caminhos difíceis, mas dizer isso antes de dormir é confiar que o que ele está fazendo é maior do que o que você entende. É descansar na soberania divina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje aqui. Você reconhece que a provisão vem dele. Não é o salário, não é a conta bancária. É Deus quem sustenta. E se ele sustentou você, hoje, ele vai te sustentar. Amanhã, você pode dormir tranquilo porque a fonte não seca. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Antes de dormir, é essencial limpar a alma, perdoar quem te feriu, pedir perdão pelos próprios erros, deixar o coração leve, sem pesos, sem mágoas. É o momento de se esvaziar e deixar o Espírito Santo preencher. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A noite pode ser um campo de batalha espiritual, mas essa oração é uma cobertura, um escudo. Você pede proteção contra ataques invisíveis, contra pensamentos destrutivos, contra armadilhas que o inimigo possa armar. Você declara: Senhor, guarda minha mente, guarda meu sono, guarda meu espírito, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você termina rendendo toda a honra a ele, reconhecendo que tudo, inclusive o seu descanso, pertence a um Deus glorioso, eterno, invencível. Essa oração feita com o coração é cura, é libertação, é descanso para o corpo, alimento para a alma e proteção para o espírito. Por isso hoje, antes de deitar, não apenas recite o Pai Nosso, ore o Pai Nosso, viva o Pai Nosso, sinta o Pai Nosso e sinta o céu descendo sobre o seu quarto. Comente agora como um ato de fé e devoção: Pai nosso que estás nos céus, cuida da minha noite. Esse comentário é uma oração em si, é uma entrega pública da sua confiança. E ao curtir este vídeo, você estará espalhando essa oração poderosa para outros corações que precisam dormir com essa certeza: o Pai está cuidando. Feche os olhos hoje, com essa oração nos lábios, mas mais ainda com essa verdade no coração, porque quem entrega a noite ao Pai, acorda no colo da paz. Abraão, olhando as estrelas, a noite já havia caído sobre o deserto. O vento soprava entre as tendas, e o silêncio era interrompido apenas pelos passos suaves da areia sob Abraão. Então, chamado Abrão, saiu do acampamento. Seu coração estava apertado. As promessas de Deus pareciam distantes. O tempo passava, e o filho prometido não vinha. Foi nesse momento, sob o céu escuro, que Deus o chamou para fora e disse: Olha, agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Na noite da dúvida, Deus respondeu com estrelas. A imagem é poderosa: um homem idoso sem filhos, cercado pela impossibilidade, olhando para um céu infinito, ouvindo uma promessa que desafia a lógica, e ele creu. Essa foi uma das noites mais marcantes da história da fé, porque ali, debaixo de um céu pontilhado por luzes que ele não podia contar, nasceu a fé que mudaria gerações. Abraão não recebeu uma resposta imediata, não ouviu o choro de um bebê, mas ouviu algo que só quem anda com Deus entende: uma promessa no escuro. E é justamente isso que muitos de nós precisamos aprender. Nem toda promessa vem com prova visível.
Às vezes Deus fala, e depois se cala. Às vezes ele aponta para as estrelas e diz: confie. Você já teve noites como essa, noites em que você saiu do quarto, olhou para cima e disse: Senhor, cadê a promessa? O tempo está passando. Será que ainda vai acontecer? Se sim, saiba que você não está sozinho. Abraão também sentiu isso. Mas naquela noite, ao olhar para o céu, ele entendeu que a grandeza da promessa não estava na lógica, mas no Deus que a fez. Talvez você esteja à beira de uma desistência. Talvez o tempo da espera esteja te desgastando. Talvez a promessa pareça distante demais e o deserto da alma esteja se tornando cada vez mais seco. Mas hoje, Deus te chama como chamou Abraão. Sai da tua tenda, olha para cima, lembra quem eu sou. A tua tenda pode ser o medo, a ansiedade e o cansaço, mas as estrelas ainda estão lá. As promessas não sumiram, elas apenas precisam ser vistas à luz da fé. Abraão não recebeu seu milagre naquela noite, mas ele decidiu crer, e o texto diz: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Crer no escuro, crer sem ver, crer, apenas porque Deus disse. Essa é a fé que agrada ao Pai. E essa pode ser a sua noite antes de dormir. Sai da tua tenda interior, respira fundo em oração, diz ao céu: eu ainda creio nas tuas promessas. Abraão esperou anos, mas o filho veio. A promessa se cumpriu, a palavra se tornou carne. E até hoje você e eu somos frutos dessa fé. Que nesta noite a mesma paz que envolveu Abraão sob as estrelas envolva você. Que os olhos da tua alma voltem a enxergar. Que a fé renasça. E que você durma com a certeza de que o mesmo Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Jesus orando, sozinho no monte. A noite havia chegado. A multidão já havia sido alimentada. Os discípulos estavam no barco atravessando o mar, mas Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Mateus 14, 23. Essa cena aparentemente simples revela um dos momentos mais profundos da vida de Jesus, um instante em que o Salvador, o Filho de Deus, escolhe a solidão e o silêncio da noite para falar com o Pai, e ali, longe de todos, ele ora. Você já parou para pensar que o próprio Jesus, sendo Deus, ainda assim sentia necessidade de buscar comunhão com o Pai em particular, e ele não escolhia o meio do dia, nem o momento de aplauso, mas a noite, o monte, a solitude. Sabe por quê? Porque a verdadeira força espiritual não nasce do público, nasce do secreto. A unção que Jesus carregava nos milagres que fazia durante o dia era fortalecida nas orações que fazia à noite. Ele ensinava de dia, mas se abastecia à noite, cuidava das pessoas, à luz do sol, mas derramava sua alma diante do Pai, quando o céu escurecia, e esse é o modelo que ele nos deixou. Quantas vezes você termina o dia esgotado, cansado, desejando apenas deitar-se e dormir, mas há dentro de você uma voz suave que sussurra: fala comigo. Antes, sobe o monte e ora. Mas o monte hoje não é uma elevação geográfica, é um lugar espiritual de entrega, de silêncio, de conexão. É aquele momento antes de dormir, em que você fecha os olhos e, em vez de deixar a mente vagar pelos problemas, você a direciona ao Pai. Você ora não por obrigação, mas por necessidade, não por ritual, mas por amor. Jesus nos ensina que a noite é um tempo sagrado, é o momento em que o mundo se cala e o céu se abre, é quando as distrações desaparecem e a alma pode ouvir a voz de Deus com mais clareza. Talvez você tenha negligenciado esse monte, talvez suas noites tenham sido mais sobre preocupações do que sobre oração, mais sobre ansiedade do que sobre entrega. Mas hoje Jesus te chama para subir com Ele, para orar como Ele orava, para buscar a força que só vem do secreto. Quando Jesus desceu daquele monte, Ele caminhou sobre as águas, Ele acalmou a tempestade, Ele encontrou os discípulos no meio do caos, e isso nos mostra algo poderoso. As orações da noite geram milagres no dia seguinte. A comunhão no escuro
prepara vitórias à luz do sol. Antes de dormir, suba ao seu monte, fale com o Pai, derrame sua alma, peça força, peça paz, peça direção, e então descanse sabendo que enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você repousa, o céu se move. Comente agora como um ato de compromisso: Senhor, hoje subo ao monte para orar contigo. Esse comentário é uma declaração de que você está escolhendo o secreto, o sagrado, o eterno. E ao curtir este vídeo, você está incentivando outros a também subirem seus montes, a buscarem a Deus na solitude da noite. Durma hoje com a certeza de que o mesmo Jesus que orava sozinho no monte está orando por você agora. E onde ele ora, a paz desce, a força vem e a vitória está garantida. Separação é o momento em que você decide se afastar de tudo: celular, distrações, preocupações, para subir em espírito até o lugar onde o Pai te espera. Jesus sabia que ali naquele lugar de oração noturna, os céus se abriam. Era onde ele renovava sua missão, onde chorava, intercedia, ouvia, onde entregava suas angústias mais profundas, onde recebia direção. E você tem subido o seu monte. Não espere por situações perfeitas. Não espere por tempo de sobra. Suba agora mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem palavras, mesmo. O monte da oração é silencioso, mas lá em cima Deus fala. Foi depois daquela oração solitária no monte que Jesus andou sobre as águas. Você percebe, milagres públicos nascem de orações secretas. A autoridade para vencer as tempestades vem da intimidade construída na madrugada. Talvez hoje Deus esteja te chamando para o monte. Você pode pensar: mas eu estou tão fraco. E ele te diz: é exatamente por isso que te chamo aqui. Eu te fortaleço. Antes de dormir, reserve esse tempo, feche os olhos, silencie tudo ao redor e diga: Pai, eu subi o monte nesta noite e estou aqui, fala comigo. Comente agora com sinceridade e compromisso: hoje eu escolho subir ao monte com Jesus. Esse comentário é mais que um texto, é um passo em direção à intimidade, é a resposta a um convite sagrado. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros a ouvirem esse mesmo chamado. Não importa o quão cheia foi sua agenda, nem o quanto você se sente distante. Jesus te convida para o alto, para o monte da comunhão. E quando você aceita esse chamado, a paz desce à alma, silencia o espírito, se enche. Suba, porque lá no monte você nunca estará sozinho. O bom samaritano e o cuidado com o próximo enquanto muitos procuram por descanso apenas dentro de si. Jesus nos mostra que a verdadeira paz também é encontrada quando nos voltamos para o outro. A parábola do bom samaritano, contada em Lucas 10, 25-37, é uma das mais conhecidas do Evangelho, mas ela não é apenas um apelo à bondade, é uma revelação profunda de como o amor em ação pode transformar ambientes e corações, inclusive o nosso. Na história, um homem é assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. 3 pessoas passam por ele: um sacerdote, um levita e, por fim, um samaritano. Os 2 primeiros representam aqueles que sabem muito sobre Deus, mas não se movem por compaixão. O último, um samaritano, povo desprezado pelos judeus, é quem se aproxima, se compadece e age. Ele cuida, trata as feridas, investe tempo e dinheiro. Ele interrompe sua própria jornada para amar. E aqui está a chave espiritual dessa parábola. A compaixão é o remédio invisível que cura o outro e também cura a nossa alma. Muitos de nós buscamos paz, mas vivemos trancados em nossas próprias dores. Deitamos pensando em nossos problemas, nossas perdas, nossas faltas. Mas e se a cura para a sua inquietação estiver em socorrer alguém? Jesus ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Não é apenas mandamento, é princípio espiritual. Quando você cuida do outro, algo dentro de você se alinha com o céu. O bom samaritano não era o mais espiritual, mas foi o mais parecido com Jesus. E Jesus quer que você e eu sejamos como ele. Afinal,
Quantos estão à beira do caminho hoje? Pessoas feridas em silêncio, corações despedaçados, que sorriem por fora, almas que, como aquele homem na parábola, estão quase mortas. E talvez Deus queira te usar para levantar alguém. Talvez aquela palavra que você deixou de enviar, aquele pedido de perdão que você adiou, aquela ajuda simples que você achou pequena demais, fossem, na verdade, o azeite e o vinho que curariam alguém. E aqui está o mistério: quem cura também é curado. Quem estende a mão encontra propósito. Quem se doa encontra descanso. Nesta noite, ao se deitar, reflita: quem eu posso estender o amor de Jesus amanhã? E se puder, ore assim: Senhor, que eu seja o bom samaritano na vida de alguém que eu veja, me compadeça e haja, porque a fé sem obras é morta, mas a fé com compaixão vive e faz viver. Comente agora com o coração disponível: Jesus, usa-me para cuidar de quem está à beira do caminho. Esse comentário é uma resposta ao chamado, é uma disposição do coração, e ao curtir este vídeo, você convida outros a saírem do caminho do egoísmo e entrarem na rota do amor. Você quer descansar melhor à noite? Ame mais durante o dia, doe, sirva, perdoe, e ao fazer isso você verá que há um travesseiro mais leve do que penas o da consciência em paz, porque quem ama como Cristo ensinou dorme com o coração tranquilo, e talvez a paz que você busca está a um gesto de amor de distância. Neemias e as noites de oração e jejum. Há noites em que o sono não vem, não por causa da ansiedade, mas por causa de um peso sagrado, uma inquietação que vem de Deus, uma dor que não é só sua, mas de um povo inteiro, uma chamada que não se cala. E foi assim que Neemias viveu muitas de suas noites em oração e jejum. Neemias não era sacerdote, nem profeta, era copeiro do rei, um homem comum, mas com um coração incomum. Ele servia no palácio da Pérsia, confortável, seguro, até receber uma notícia que mudaria tudo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas queimadas. Era só uma notícia, mas em Neemias causou quebrantamento. Ele não apenas sentiu, ele orou, ele jejuou, ele chorou e fez isso por dias de noite e de dia. A Bíblia diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Quantas pessoas hoje ouvem sobre a dor dos outros e seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas Neemias entendeu aquilo que quebrava o coração de Deus, também precisava quebrar o dele, e naquela madrugada de oração, nasceu algo poderoso: o projeto de reconstrução. Antes das obras, antes dos tijolos, antes das ferramentas, veio a oração. Antes de Neemias se levantar diante do rei, ele se prostrou diante do Rei dos Reis. É durante as noites de oração e jejum que Deus entrega estratégias, é na renúncia do prato e no silêncio da alma que nascem as maiores visões. Quantos hoje precisam reconstruir algo em suas vidas? Um casamento, a fé, a saúde emocional. Quantos olham para dentro e só veem muros caídos, portas queimadas, ruínas? Neemias nos ensina que nada é reconstruído sem oração, nada é restaurado sem jejum, nada é edificado sem busca. E por isso, ao invés de dormir como de costume, ele se ajoelhou. Ao invés de reclamar, ele confessou. Ao invés de fugir, ele intercedeu, e Deus respondeu. O rei, que poderia matá-lo por entristecer-se diante dele, ouviu seu pedido e liberou recursos, cartas, provisões, porque quando alguém ora com sinceridade, até o impossível se move. Neemias não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém, ele levantou um povo, reacendeu uma esperança, restaurou a dignidade, e tudo começou numa noite de jejum e oração. Hoje talvez você esteja diante das suas próprias ruínas, mas o Espírito Santo te convida, antes de tentar consertar com as mãos, reconstrua com os joelhos. Não há dor que Deus não veja, não há ruína que Ele não possa restaurar, mas Ele procura por corações que digam: eis-me aqui,
Usa-me, quebra o meu coração pelo que quebra o teu. Antes de dormir, ore como Neemias. Senhor, perdoa-nos. Dá-me favor diante dos que têm poder. Usa-me para reconstruir o que foi destruído. Comente agora com reverência e propósito. Eu me disponho a orar e jejuar pela restauração. Esse comentário é um voto espiritual. É você se colocando como intercessor. E ao curtir este vídeo, você se une a outros Neemias dos nossos tempos, pessoas comuns com um chamado extraordinário, porque enquanto muitos dormem, Deus revela estratégias aos que vigiam. Durma hoje com essa convicção. Se você orar, jejuar e crer, Deus colocará em suas mãos a chave da reconstrução, o perdão dado na cruz. O cenário era de dor, sangue e injustiça. O Salvador do mundo pendurado entre o céu e a terra, com o corpo dilacerado, o rosto desfigurado e a alma carregando o peso de todos os pecados da humanidade. E foi ali, naquele lugar de horror, que Jesus pronunciou uma das frases mais impactantes da história: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Enquanto os soldados o feriam, ele perdoava. Enquanto a multidão zombava, ele intercedia. Enquanto a morte se aproximava, o amor se multiplicava. O perdão da cruz não foi um gesto de fraqueza, foi a maior demonstração de força que o mundo já viu, porque é preciso mais poder para perdoar do que para punir. E Jesus, mesmo em meio ao sofrimento mais cruel, escolheu perdoar. Mas o que isso tem a ver com sua noite? Tudo porque muitas vezes é ao se deitar que os pensamentos vêm. É no silêncio da madrugada que as lembranças gritam. É quando o corpo repousa que a alma inquieta começa a revirar as mágoas do dia, os erros do passado, as culpas não resolvidas. E nesta hora, o Espírito Santo sussurra: lembra do perdão da cruz. Se Jesus pode perdoar seus assassinos enquanto era crucificado, por que você não pode perdoar quem te feriu? Se Jesus, sem culpa alguma, escolheu carregar as nossas, por que você insiste em carregar as suas? Se ele já levou o perdão dado na cruz, não é só um exemplo, é uma herança, uma provisão, um presente eterno. Você foi perdoado completamente, gratuitamente, irreversivelmente, e o perdão que você recebeu precisa ser repassado para os outros e para você mesmo. Sabe aquele erro que você cometeu anos atrás e ainda te persegue aquele pensamento que diz: você não é digno, aquela lembrança que rouba a sua paz? A cruz já cuidou disso. Jesus já disse: está consumado. O preço foi pago. O sangue foi derramado. A dívida foi quitada, tudo. Você pode dormir hoje como alguém perdoado, não como alguém que se condena a cada noite, não como alguém que vive revivendo o passado, mas como alguém que, ao olhar para a cruz, ouve: Pai, perdoa-o. Ela não sabia, ele não sabia. E se Jesus te perdoou, quem é você para continuar se punindo? E mais, se ele perdoou os que o mataram, quem é você para negar perdão àqueles que erraram contigo? Antes de dormir, feche os olhos e ore: Jesus, eu recebo o teu perdão e escolho perdoar como tu perdoaste. Comente agora com o coração livre: eu sou perdoado pela cruz e escolho perdoar também. Esse comentário não é só um texto, é uma libertação, é o romper de uma cadeia interior. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros a entenderem que o perdão da cruz ainda está disponível, ainda é real, ainda cura. Durma hoje sem grilhões, sem correntes invisíveis, sem lembranças envenenadas. Durma sob a cruz, coberto pelo sangue que apaga pecados, sustentado pelo amor que não falha, cercado pela graça que não cansa, porque quem é alcançado pelo perdão da cruz nunca mais dorme da mesma maneira. O Espírito Santo como Consolador, em João 14:17. Jesus, momentos antes de enfrentar a cruz, faz uma promessa que ecoa até hoje nas noites solitárias, nos corações quebrantados, nas almas cansadas de tanto lutar. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Consolador, não um conceito, não uma energia, não uma ideia abstrata, mas uma pessoa viva, presente e real, o Espírito Santo. Jesus sabia que após sua partida viria o tempo da saudade, da perseguição, da solidão. Mas ele não deixaria os seus órfãos, ele enviaria o Espírito, aquele que não apenas nos ensina, mas nos consola, aquele que não apenas revela a palavra, mas cura a alma, aquele que não apenas convence do pecado, mas sopra esperança sobre o arrependido. Quantas noites você já chorou em silêncio, sentindo que ninguém entenderia? Quantas vezes deitou o corpo, mas o coração ficou acordado, lutando contra pensamentos, contra medos, contra lembranças? Nesses momentos, a presença do Espírito Santo não é teoria, é sustento. Ele é o abraço que você não recebe, é a voz suave que diz: estou aqui. É o suspiro que você solta e não entende, mas que ele traduz diante do Pai. É a paz que chega sem explicação. A palavra consolador, no original grego, é parakletos, que significa alguém chamado para estar ao lado. Isso não é poético, é literal. O Espírito Santo está ao seu lado, agora no seu quarto, no seu silêncio, no seu travesseiro molhado de lágrimas, e mais ele não vem, e vai. Jesus disse: para que fique convosco para sempre. Você pode não sentir, mas ele está. Você pode não ouvir, mas ele fala. Você pode não entender, mas ele consola. O Espírito Santo conhece suas lutas mais profundas. Ele conhece os traumas que você nunca contou, os gritos que você engoliu, as dúvidas que você esconde, até de si mesmo. E mesmo assim, ele permanece. Ele não se ofende com sua dor, não se afasta com sua fraqueza, não se cansa da sua repetição. Ele se compadece, ele compreende, ele consola. Nesta noite talvez você não precise de respostas. Talvez tudo o que seu coração pede é consolo, e é exatamente isso que o Espírito Santo veio trazer. Feche os olhos e ore. Espírito Santo, fica comigo esta noite. Me consola como só tu podes fazer. Não espere emoção. Espere presença, ele virá e te envolverá com algo que não se explica, se vive. Comente agora com reverência e entrega, Espírito Santo, seja meu consolador nesta noite. Esse comentário é um convite sagrado. É você abrindo espaço para o céu dentro da sua alma. E ao curtir este vídeo, você está espalhando consolo a outros corações que hoje talvez estejam à beira de desistir, mas serão alcançados por essa presença. Durma hoje com essa certeza, você não está só. Há alguém ao seu lado, alguém enviado pelo próprio Cristo, alguém que te ama com profundidade insondável, alguém que sussurra a paz em meio ao caos. O Espírito Santo está aqui, e onde ele está, há consolo, há alívio, há descanso. O sonho de Salomão, sabedoria vinda do alto. A noite havia chegado. O jovem Salomão acabara de assumir o trono de seu pai, Davi. Ele estava diante da maior responsabilidade de sua vida, governar o povo de Deus, e em vez de confiar em sua juventude, em seus conselheiros, ou em sua posição, Salomão foi dormir, mas naquela noite o céu decidiu falar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho de noite e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. 1 Reis 3, 5. Você consegue imaginar esse momento? Deus, o Criador de todas as coisas, se aproximando em um sonho e dizendo: pede qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer necessidade. E Salomão, com o coração humilde, não pediu riquezas, fama, poder, nem vitória sobre inimigos. Ele pediu sabedoria. Dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 9. E Deus se alegrou com esse pedido. Ele não apenas concedeu sabedoria como nenhuma outra pessoa já teve, mas ainda acrescentou riquezas, honra e longos dias. Você percebe a profundidade dessa história? A sabedoria que governaria Israel foi concedida enquanto Salomão dormia, não em batalha,
não em discurso, mas num sonho, numa noite de rendição. Há coisas que só são liberadas sobre nós quando paramos de tentar fazer por força própria e deixamos Deus falar enquanto descansamos. Talvez você esteja buscando respostas, talvez esteja diante de decisões difíceis, talvez esteja se sentindo incapaz, inseguro, pequeno demais para o que Deus tem colocado em suas mãos. E Deus nesta noite te diz: pede, mas não peça apenas o que os olhos desejam, peça o que a alma precisa. Peça sabedoria, sabedoria para lidar com seus filhos, para administrar sua casa, para manter a paz no casamento, para discernir o certo do errado, para ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Salomão entendeu que o verdadeiro poder está na sabedoria vinda do alto, e você também pode receber isso. A Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Deus não retém sabedoria, Ele distribui, Ele quer te guiar, Ele quer te ensinar, e muitas vezes Ele vai fazer isso durante a noite. Enquanto você dorme, Ele ministra. Enquanto você descansa, Ele revela. Enquanto sua mente se aquieta, Ele planta ideias, estratégias, discernimento. Por isso, não subestime o poder de uma oração antes de dormir. Hoje, ao se deitar, ore assim: Senhor, fala comigo esta noite como falaste com Salomão. Me dá sabedoria para o que eu estou enfrentando. E depois descanse, porque Deus ainda fala em sonhos, Deus ainda visita no silêncio, Deus ainda entrega respostas durante a madrugada. Comente agora com fé e humildade: Senhor, nesta noite eu peço sabedoria vinda do alto. Esse comentário é uma oração. É o eco do pedido que alegra o coração de Deus, e ao curtir este vídeo, você estará inspirando outros a pedir, não apenas o que querem, mas o que precisam, porque a sabedoria é melhor que o ouro, mais preciosa que a prata, e quando ela vem do alto, transforma vidas, muda destinos, ilumina caminhos. Durma hoje com essa certeza: Deus ainda fala, Deus ainda instrui, Deus ainda responde, e talvez essa noite seja a noite da revelação, a promessa de descanso de Jesus. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essas palavras são como um sussurro direto do céu ao coração ferido da humanidade, um chamado que atravessa os séculos e ainda hoje fala com você, especialmente nesta noite, porque o cansaço que Jesus menciona aqui não é apenas físico, é existencial. É o cansaço de quem sorri por fora, mas desaba por dentro. É o peso de quem carrega mais do que pode suportar e já não sabe mais onde encontrar alívio. E então ele aparece não como um juiz, não como um cobrador, não como um líder impaciente, mas como um salvador compassivo, que estende a mão e diz: vem a mim. Você percebe o amor escondido nesse convite. Jesus não diz: organize-se primeiro, nem resolva seus problemas. Antes, ele não exige perfeição nem força. Ele chama justamente os cansados, justamente os sobrecarregados, justamente você. Quantas vezes você tenta descansar e não consegue? Deita, mas o corpo continua tenso. Tenta desligar os pensamentos, mas a mente segue rodando. Toma remédios, faz terapias, muda a rotina e tudo ajuda. Mas ainda assim falta algo. Falta aquele que disse: eu vos aliviarei. Porque o descanso verdadeiro não é apenas ausência de atividades, é presença de Jesus. É Ele entrando no quarto escuro da alma e dizendo: deixa eu carregar esse fardo contigo, entrega isso a mim. E veja o que ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. O descanso que ele oferece não é temporário, não é alívio passageiro, é descanso para a alma, aquele que vai além do que qualquer travesseiro pode oferecer, mas ele também nos ensina um segredo: tomai o meu jugo, ou seja, ande comigo,
Caminhe ao meu lado, faça as trocas necessárias. Troque seu medo pela minha paz, troque sua pressa pelo meu tempo, troque sua angústia pela minha graça. Essa troca é a chave do descanso. Hoje, Jesus está mais uma vez estendendo a mão. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso. Não importa se você mesmo se colocou nessa situação. Ele não quer saber o tamanho da sua bagagem. Ele quer você. E se você for até Ele mesmo com os pés feridos, mesmo com lágrimas no rosto, mesmo com a alma exausta, Ele promete: eu te aliviarei. Não é talvez, não é se der tempo, é promessa, é certo, é agora. Comente agora com fé e humildade: Senhor, eu venho a Ti, eu recebo Teu descanso. Esse comentário é mais do que uma frase, é uma entrega, é uma caminhada em direção ao alívio. E ao curtir este vídeo, você estará ecoando esse convite a outras almas cansadas como a sua. Antes de dormir hoje, feche os olhos e repita essas palavras: Jesus, eu vim, e sei que o descanso vem de Ti. E então deixe Ele cuidar do resto. Deixe Ele silenciar os ruídos. Deixe Ele aliviar o peso. Deixe Ele restaurar o que o mundo desgastou. Porque quem vai a Jesus nunca volta da mesma forma. A promessa do novo amanhecer. A noite pode parecer longa demais. O escuro parece dominar tudo. As horas se arrastam. O silêncio se torna barulhento. Os pensamentos gritam. A alma implora por alívio. Mas então a luz começa a surgir lentamente, quase imperceptível no início, mas firme e constante, invencível. O amanhecer chega, e ele não chega, porque você fez algo, não porque o mereceu, não porque insistiu. Ele chega, porque Deus estabeleceu que depois da noite vem o dia. Essa é a promessa que sustenta o coração em tempos de dor. O sol vai voltar a brilhar. A esperança vai renascer, o novo dia virá. A Bíblia está repleta dessa verdade em Lamentações 3:22. O profeta Jeremias declara com a alma cansada, mas com os olhos voltados ao alto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você consegue sentir o peso e o consolo dessas palavras, mesmo que você tenha chorado hoje, mesmo que tenha vacilado, se calado, se perdido um pouco amanhã. A misericórdia será nova, o amor de Deus não terá diminuído. A fidelidade dele continuará intacta, porque a noite nunca cancela as promessas. Talvez você esteja vivendo um tempo sombrio. Talvez a escuridão que te cerca não seja apenas da noite natural, mas de um ciclo difícil, de uma fase emocionalmente desafiadora, de um vale espiritual prolongado. Mas hoje, Jesus te lembra: eu sou o Deus dos recomeços, e o meu tempo não termina quando o seu cansaço começa. O novo amanhecer é símbolo de recomeço, de renovo, de esperança. É como se Deus a cada manhã dissesse: você tem mais uma chance, eu ainda estou aqui, e não importa quantas noites escuras você já viveu, o sol sempre vence a luz, sempre rompe a escuridão, e a palavra de Deus é como o sol, ela sempre nasce no tempo certo. Hoje, antes de dormir, você pode orar com a alma leve: Senhor, obrigado pela noite, mas eu espero pelo teu novo amanhecer, porque o novo dia não virá apenas no relógio, ele virá no seu coração, virá no seu casamento, na sua fé, na sua esperança, na sua história. Comente agora com fé e expectativa: eu espero pelo novo amanhecer de Deus. Esse comentário é uma profecia, é um anúncio de que você não está preso à noite, e ao curtir este vídeo, você convida outros a crerem que o tempo da luz está chegando. O amanhecer não precisa de sua força, ele não depende do seu desempenho. Ele apenas vem porque Deus decidiu assim, e mesmo que você durma com lágrimas, você pode acordar com cânticos de júbilo. Salmo 35. Feche os olhos esta noite com essa certeza: a escuridão não terá a última palavra, o ciclo difícil não será eterno, o novo de Deus está a caminho. E quando a luz tocar seu rosto pela manhã, lembre-se, foi Deus quem te sustentou até aqui.
e será Ele quem te conduzirá a cada novo amanhecer. A importância de vigiar e orar. Jesus, em sua sabedoria e amor, nos deixou um conselho que não é apenas um mandamento, mas um escudo para a alma, uma proteção invisível contra os ataques do mundo e as armadilhas do inimigo. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essas palavras foram ditas durante a noite na véspera da crucificação no Getsêmani. Enquanto Jesus derramava sua alma em oração, os discípulos dormiam. Não era um sono comum, era o sono da tristeza, da fraqueza humana, do cansaço espiritual. E Jesus, ao encontrá-los dormindo, não os repreende com ira, mas com amor e urgência. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que muitas vezes o corpo quer descansar, mas a alma precisa lutar, e é por isso que ele insiste: vigiai e orai. Vigiar é estar atento, é observar, discernir, perceber os sinais invisíveis. Vigiar é ter os olhos espirituais abertos, mesmo quando tudo ao redor diz que está tudo bem. E orar é manter o canal com o céu sempre aberto, é falar com o Pai, mesmo sem saber o que dizer, é se manter sensível à presença de Deus, mesmo no silêncio, é estar em prontidão espiritual, especialmente à noite, porque a verdade é que muitas batalhas espirituais acontecem quando o mundo dorme. É na calada da noite que o inimigo tenta semear medo, confusão, dúvida. É no escuro que ele tenta soprar mentiras. E é por isso que a vigilância e a oração são as chaves para a proteção da mente e do coração. Quantas vezes você já deitou em paz, mas acordou inquieto, ou passou a noite virando na cama sentindo um peso que não sabia explicar? Talvez o que faltou não foi descanso físico, mas vigilância espiritual. Jesus não disse: orem muito quando estiverem fortes. Ele disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca. A fraqueza é um fato, mas a oração é a força que vence isso. A vigilância é o escudo que nos mantém de pé. Hoje, antes de dormir, você pode fazer como Jesus ensinou. Pode fechar os olhos e dizer: Senhor, eu escolho vigiar e orar. Guarda minha mente, meu espírito, meu coração, não me deixes cair. E então você pode descansar, porque a vigilância não é ansiedade, é consciência. É saber que você está sob os olhos do Pai, e que enquanto você dorme o céu está acordado. Comente agora com firmeza e compromisso: hoje eu escolho vigiar e orar. Esse comentário é uma declaração espiritual, é uma aliança com o céu. E ao curtir este vídeo, você convida outros a despertarem espiritualmente também, a não viverem mais na distração, mas na atenção espiritual que Jesus espera dos seus. Não espere o dia começar para vigiar. Não espere a tentação para começar a orar. Comece agora, comece hoje, comece nesta noite, porque o Espírito está pronto, e o Espírito Santo te fortalece, para que ao abrir os olhos, amanhã você esteja mais forte, mais cheio, mais conectado com aquele que te guarda, e saiba: quem vigia e ora dorme em paz, e acorda revestido de poder. Encontro com Deus no silêncio noturno. Há momentos em que a noite se transforma em um santuário. Não há barulho, não há multidão, não há distrações, só você e Deus, só o silêncio, e a presença, só a escuridão, e a luz que vem do alto, sutil, suave, penetrando onde nenhuma outra consegue alcançar. É no silêncio da noite que muitos encontram o que durante o dia não conseguiram ouvir. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus se revela no silêncio, quando o som da cidade se apaga, quando o coração para de correr, quando o corpo descansa, a alma finalmente escuta. O salmista, em Salmo 46:10, registra a voz de Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sim, aquietar-se, silenciar, desligar os ruídos externos, mas principalmente os internos, e então saber, não apenas acreditar, mas saber profundamente que Ele é Deus. Quantas vezes você já deitou à noite sentindo-se distante do Senhor, achando que orou,
mas não foi ouvido, que buscou, mas não sentiu, que falou, mas não obteve resposta. E, no entanto, o que você mais precisava era calar-se, não no sentido de não falar com Deus, mas no sentido de parar de tentar controlar tudo. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se revela à alma sincera. E o silêncio é muitas vezes a linguagem do Espírito. Foi no silêncio da noite que Samuel ouviu Deus chamá-lo Samuel. Samuel. 1 Samuel 3:11. Ele não reconheceu a voz no início. Precisou de orientação, mas depois respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E esse, talvez, deva ser o clamor do seu coração nesta noite. Fala, Senhor, estou ouvindo. Que sim. Ele fala, ele sussurra. A paz, ele inspira ideias, ele toca em feridas antigas, ele cura com palavras invisíveis, ele renova sem precisar fazer barulho. O silêncio da noite pode parecer assustador para quem não está acostumado com ele, mas para quem decide ouvir, torna-se o lugar do encontro. Moisés teve encontros com Deus no monte muitas vezes, sem palavras. Elias na caverna ouviu a voz suave no silêncio. Jesus nas madrugadas buscava ao Pai sozinho em oração. Há algo profundo reservado para os que se dispõem a encontrar a Deus à noite. Antes de dormir hoje, desligue os ruídos, coloque o celular de lado, feche os olhos, respire fundo e diga com o coração: Senhor, estou aqui no silêncio, fala comigo. Comente agora com reverência e entrega. No silêncio da noite eu espero pelo toque de Deus. Esse comentário é um convite ao céu, é um posicionamento da sua alma. E ao curtir este vídeo, você convida outras pessoas a descobrirem que o silêncio não é a ausência de Deus, é o espaço onde ele se revela. Hoje o Espírito Santo deseja te visitar de forma mansa, sem alardes, sem multidão, só você e ele. E talvez nesta madrugada você tenha o encontro mais profundo da sua vida, porque quem aprende a ouvir Deus no silêncio nunca mais teme o escuro. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você não está mais no mesmo lugar onde começou. Você caminhou por jardins de oração, cavernas de dor, prisões que se abriram, montes silenciosos, e por cada trecho da palavra, onde Jesus, com paciência e amor, te esperava para conversar. Você foi tocado por histórias que atravessam milênios, mas que falam direto com o seu coração. Hoje você não apenas assistiu um vídeo, você viveu uma jornada com Jesus antes de dormir. Poucas pessoas permanecem até o fim de uma mensagem como essa, e é por isso que eu preciso te dizer algo. Você é um dos escolhidos. Você foi separado neste momento para ouvir tudo isso. Você não chegou até aqui. Por acaso você é alguém que tem sede, que busca mais do que palavras. Você busca a presença. E porque você permaneceu até aqui, quero te dar algo especial. Comente agora esta frase como sinal de que você foi até o fim. Jesus, eu escolhi descansar em ti. Sim. Escreva isso nos comentários. É a sua bandeira erguida. É o seu Ebenezer. É o seu testemunho escrito diante do céu e da terra. E quando eu ler seu nome ali, vou saber ali está um dos que ficaram, dos que foram tocados, dos que ouviram a voz de Deus, no silêncio da noite. Agora eu te peço algo mais, algo sério, algo poderoso. Compartilhe este vídeo, não porque eu quero visualizações, mas porque há alguém, agora mesmo, que precisa dessa palavra, alguém que talvez esteja em lágrimas, sem forças para continuar, alguém que, como você, está buscando um sinal, e você pode ser a resposta que essa pessoa orou pedindo. Lembre-se, quando você compartilha, comenta, se inscreve, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele começa a mostrar essa mensagem para mais vidas. Isso, meu querido e minha querida, é evangelismo puro, é missão, é propósito, é reino. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora, não apenas como um clique, mas como um compromisso. Mostre ao céu e ao mundo que você faz parte dessa geração que ouve a voz de Deus mesmo na noite escura.
E se você já é inscrito, que honra ter você aqui. Continue conosco. Volte sempre. Traga outros, porque a chama que queima aqui precisa ser alimentada. Cada vídeo é uma vela acesa. Cada palavra é uma brisa do céu. Cada clique seu é um sopro de vida que ajuda a manter essa chama acesa. Agora, antes de você sair, fique mais um momento. Não pause ainda, não feche ainda. Aproveite este silêncio final para elevar seus pensamentos a Jesus. Agradeça, adore, fale com Ele, ou apenas fique em silêncio. Ele entende. Se puder, dedique os próximos instantes à gratidão. Quero expressar minha profunda gratidão a você, que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.